E o que que a gente vai ver hoje, então? Hoje a gente vai começar a ver o cumprimento de sentença, tá? De pagar quantia, ou seja, o 523, tá? Nós vamos ver, dentro dessa lógica do cumprimento de sentença, estou só abrindo o navegador aqui para acessar o CPC, nós vamos ver no 523 o pagamento voluntário, que a gente chama. No 523, parágrafo 1º, a gente vai ter ali uma norma que nós chamamos de norma premial, por conta da possibilidade que ela traz para o executado de ele economizar uma quantia se fizer o pagamento voluntário. Então, é uma norma que nós chamamos, né, o Norberto Bobbio chamava naquela obra da estrutura-função, essa norma de uma norma premial, né? E a gente vai ver basicamente como e em que momentos vão acontecer e vai se operacionalizar esse pagamento voluntário, quais as consequências desse pagamento voluntário, tanto para o lado de feito pagamento integral, parcial, ou não feito pagamento, o que vai acontecer. E a gente vê também hoje o 526, que é o pagamento espontâneo, tá? É uma diferença grande entre o pagamento voluntário do 523 e o pagamento espontâneo do 526, né? Tem uma grande diferença e, portanto, atrai consequências jurídicas diferentes também, e a gente tem que ter muito cuidado com o 526, porque ele nos dá uma falsa impressão de penalização do executado que não vai acontecer. Mas, enfim, a gente vai vendo isso no decorrer da aula, tá? Deixa eu só puxar aqui o meu... Só lembrando, né, que na semana que vem a gente não tem a prova, né? A nossa prova está lá, então, para o dia 20, tá? Na quarta-feira que vem tem aula, na segunda e na terça não tem, mas na quarta que vem tem. E aí nós fizemos uma revisão pré-prova. Enfim, depois lá no dia 20, a gente faz a prova, tá? Então, quem quer acompanhar aí pelo CPC, vai lá para o artigo 523, e seguintes, tá? E agora a gente entra, então, no... vocês vão ver que o capítulo ali do CPC, o 13, vai dizer, então, do cumprimento definitivo da sentença que reconhece a exigibilidade de pagar a quantia certa. Esse quantia certa aqui, no CPC de 73, era a execução, era o cumprimento de sentença por quantia certa do 475J. Né? O artigão 475 do CPC de 73, que ia até o S, né? 475 do A ao S. Era o 475J ali do CPC de 73, hoje é o 523 no Código de 15. E olhem que interessante o que ele diz. No caso de condenação certa, já fixada em liquidação, então, aqui a gente já ultrapassou a liquidação de sentença, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito no prazo de 15 dias, acrescido das custas, se houver. Então, vamos imaginar o seguinte. No 523, deixa eu direcionar aqui para o quadro, só me certificar de que está gravando. Sim, está gravando. Beleza. No 523, então, vou colocar aqui, nosso 523 é o que a gente chama de pagamento voluntário, tá? O que o 523 está me dizendo? Nós trabalhamos com quantia certa, então nós já temos aqui, né, o quantum bebeatur definido e o an bebeatur definido. Tá? Ele já está ok. As duas coisas aqui
Então, elas já estão definidas para nós. Então, nós já temos uma quantia, que é uma quantia certa. Tá? Nós sabemos quem é o exequente, sabemos quem é o executado, sabemos o que é devido e quanto é devido. Então, a gente tem liquidez e nós podemos, então, já partir para o cumprimento de sentença definitivo. Então, nós também temos trânsito em julgado. Também temos o trânsito em julgado. Beleza. Esse 523, esse pagamento voluntário, vocês vão dizer o seguinte, nós vemos, a gente falou lá no início do semestre que é a execução forçada que a gente está estudando aqui. Tá? E agora eu venho falar em pagamento voluntário. O 523, a doutrina vai dividir ele em duas fases, esse cumprimento de sentença. Uma fase, que é a fase voluntária, e uma segunda fase, que é a fase da execução ou execução forçada. Tá? O que é execução forçada, gente? Execução forçada é você ir buscar o patrimônio do cara lá, é fazer a penhora, tá? Então, assim, a doutrina divide o 523 em duas partes. O 523 capte, que é isso que a gente acabou de ler, tá? Em que o sujeito vai ser intimado para fazer o pagamento no prazo de 15 dias e faz. Então, ele voluntariamente adimpliu a obrigação. Se isso aqui não acontecer, se no prazo de 15 dias ele não adimplir voluntariamente a obrigação, nós vamos partir para a segunda fase do cumprimento, que é a de execução forçada, e que aí, então, é o parágrafo 1º. Tá? Então, dei uma olhadinha ali no parágrafo 1º. Não ocorrendo o pagamento voluntário no caso do CAPT, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários de advogado de 10%. Então, o 523 CAPT é a parte voluntária do cumprimento de sentença de pagar quantia e o parágrafo 1º é a execução forçada do cumprimento de sentença de pagar quantia. Então, nós vamos resumir aqui 85% dos cumprimentos de sentença no 523. O que sobra é cumprimento de sentença de obrigação de fazer, ou de não fazer, ou de entregar coisa diversa de dinheiro, que está lá no 536, que a gente vai ver logo na sequência, ou então outros cumprimentos, né? O cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, o cumprimento de sentença que reconhece a exigibilidade de alimentos. Mas 80% dos cumprimentos de sentença é esse aqui, é o 523. Tá? Então, quando eu tenho, por exemplo, uma... E aqui é interessante não confundir, tá, gente? Porque, olha só, quando eu tenho um cumprimento de sentença, lembra que eu disse para vocês na aula passada, né? Um cumprimento de sentença, por exemplo, do município de Passo Fundo contra o fulano de tal, pessoa física, esse cumprimento de sentença é do 523, tá? Não, Leandro, é uma execução fiscal. Não, a gente não está falando de execução fiscal. Executivo fiscal é outra coisa. Estou falando de cumprimento de sentença. Tá? Falando de cumprimento de sentença. Então, vamos lá. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Imagina que um veículo do município é abalroado ali pelo carro do Pedro ali. Pedro se perdeu na preferencial ali, pegou a Minas Gerais ali, que está um corredor agora, se atracou ali, atravessou a Chicuta lá embaixo, colheu um carro da prefeitura. Ó. Então, o município ajuiza uma ação de cobrança contra o Pedro, essa ação transita em julgado, a sentença transitou, o município de Passo Fundo começa o cumprimento de sentença contra o Pedro. Isso é execução fiscal? Não é execução fiscal, é cumprimento de sentença. Esse cumprimento de sentença é do 523.
Ah, professor, mas é a fazenda pública que está ali. Mas a gente olha para o 534, cumprimento de sentença, contra a fazenda pública. Quando a fazenda pública estiver fazendo o cumprimento de sentença, é o do 523. O que a gente não pode é inverter os papéis e fazer cumprimento de sentença contra a fazenda pública pelo 523, por uma razão muito simples, o artigo 100 da Constituição, que não permite que a fazenda pública pague obrigações de pagar quantia sem ser por precatório. Obrigação de fazer, ela pode gastar dinheiro no processo, sim. Um processo de medicamento, por exemplo, em que ela tem que pagar multa, ela tem que pagar as trentes, isso não vai para precatório. Né? Agora, na obrigação de pagar a quantia, sim. Então, 90% dos cumprimentos de sentença se esgotam aqui no 523. É o cumprimento de sentença do banco contra o particular, é o cumprimento de sentença do particular contra o banco, do particular contra a telefônica, da telefônica contra o particular. Tem que pagar, ou então a gente vai buscar, na fase da execução forçada, a gente vai multar ele em 10%, acrescer 10% de honorários advocatícios ainda, né? E, além disso, a gente vai buscar patrimônio. Né? E buscar patrimônio significa o quê? Significa fazer uma série de gestão para a gente encontrar bens do sujeito. Tá? Eu vou colocar um livro para vocês depois, um PDF ali no grupo, que é um livro do professor Diélio Nunes, tá? Sobre novos meios de busca de bens. Tá? É um PDF gratuito, quem quiser também não esperar e buscar no Instagram dele também pode, mas é um PDF gratuito sobre ferramentas novas de inteligência artificial, principalmente para buscar bens do patrimônio dos executados. Tá? Hoje em dia, né, gente, vamos pensar o seguinte, uma vez, quando nós falávamos assim, no processo civil 3, de buscar patrimônio, era buscar CRI e CRVA, tá? Então, buscar patrimônio se esgotava em você ir no CRVA buscar certidões, e no cartório de registro de imóveis, e, quando muito, né, não encontrar alguma coisa ali, pedir um Bacenjude. Depois o Bacenjude passou a ser a regra dos pedidos, mas ainda assim, quem tem uma garantia que pode transformar o crédito, né, numa penhora de imóvel, sempre é preferível, sempre prefere, mas começaram a surgir outras coisas, começaram a surgir outros tipos de bens, começaram a surgir outros tipos de ativos, né? Começaram a surgir uma última situação que se buscava era uma penhora no rosto dos autos, então tentava varrer o Poder Judiciário atrás de uma ação em que aquele executado tivesse um crédito para receber, para você poder fazer penhora no rosto dos autos, mas, enfim, era muito resumida a busca de bens. E não era profissional, era um trabalho quase artesanal do advogado do exequente de fazer isso. Hoje não, né? Hoje nós sabemos, por exemplo, que os bancos, as financeiras, os grandes litigantes do Poder Judiciário, nessa condição de credores, de exequentes, eles contratam serviços, né, de inteligência artificial, contratam serviços de varredura de patrimônio muito sofisticados, que vai, inclusive, varrer, por exemplo, a Comissão de Valores Mobiliários, para ver se o sujeito não tem lá uma opção de compra de ações em alguma empresa. Então, por exemplo, assim, imagina, vocês já devem ter ouvido falar desses crowdfunding que fazem, né? Por exemplo, assim, uma startup que está começando, ela vai faz uma abertura para receber aporte de pessoas físicas, né? Então, ela contrata na Comissão de Valores Mobiliários uma corretora para fazer isso, vende direitos de você entrar no patrimônio dela em parcelas, as pessoas físicas compram, capitalizam, e isso não aparece, por exemplo. Mas esses serviços de busca de bens fazem isso, fazem essa varredura, fazem uma varredura também de outros derivativos, né, como... Hoje já se fala, isso ainda não é certo, mas já se fala em conseguir, por exemplo, rastrear criptomoedas, que é alguma coisa muito difícil, né? Na plataforma blockchain, muito difícil de fazer. A gente poderia assim, perguntar, eu posso penhorar Bitcoin se o cara tem um Bitcoin, por exemplo?
Né? Um Bitcoin hoje está o quê? 200 e alguma coisa? 200 mil reais, alguma coisa assim. Eu conheço um amigo, né? Essa história do Bitcoin ela é interessante, né? Porque 180 mil, está dizendo o Pedro aqui, que está valendo 180 um Bitcoin. Bom, olha só. Eu conheço um amigo que 15 anos atrás, quando começou essa história do Bitcoin, ele comprou os primeiros Bitcoins. E hoje é difícil a gente imaginar, mas lá no começo a galera trocou isso por pizza. Né? 30, 40 reais, comprava 100 vezes. Exatamente, trocou por pizza, trocou por mousepad, trocou por mouse, trocou por... É que nem hoje a gente pensar nos dots, né? Eu faço uma compra, você ganhou 80 dots. 80 dots, o que eu vou fazer com dots? De repente, daqui 15 anos, dots vale 300 mil reais, né? E você trocou os teus dots por frete grátis, né? Então, eu conheço um amigo que comprou, e ele tinha, acho que eram 60 bitcoins, alguma coisa assim, e ele disse, não vou gastar isso aqui, vou deixar para apostar. Só que era no e-mail do IBEST que veio a chave do Bitcoin. E o IBEST fechou. E ele nunca mais conseguiu recuperar a senha do e-mail. Então, ele tem hoje uns 6 milhões de reais, mais ou menos. E ele não consegue acessar a senha do IBEST e do e-mail para conseguir encontrar a chave de criptografia do Bitcoin. Acreditem nisso, eu conheço. Mas é uma sequência gigantesca, né? Você não consegue, né, fazer. E está ali, está no e-mail dele, né? Porque vinha por e-mail, né? Você segurar. Hoje a gente sabe que tem as e-wallets, né? Você tem compra a carteira digital, guarda tudo ali, com criptografia, né? Um HD externo e tal. Mas na época, né? Ele deixou no e-mail, disse, meu e-mail está seguro lá. Teve aquele cara que encontrou fora o HD do computador. Um HD do computador. Isso aí. Então, são histórias... Aí você pergunta assim, mas eu não poderia penhorar isso? Eu posso penhorar Bitcoin de alguém? Então, são todas essas coisas que hoje vêm para o nosso cumprimento de sentença para a gente pensar assim, porque sempre se disse que a matéria do cumprimento de sentença ela nunca evolui, ela sempre é busca de patrimônio, penhora e penhorabilidades. Né? Depois, quando a gente passa dessa fase, a avaliação, então a disputa sobre a avaliação, a adjudicação ou então a arrematação. Só que, se nós olharmos 5 anos atrás, 10 anos atrás, essa discussão era muito diferente. Então, hoje nós temos a inteligência artificial agindo aqui no nosso tema, nós temos várias questões que impactam, né, o pagamento voluntário, por exemplo, a possibilidade do executado se livrar com o pagamento. Nós temos uma litigância muito nessa parte específica do cumprimento de sentença de pagar a quantia. Se nós fizermos uma varredura, tem um dado do CNJ, o mais recente é de 2018, de que os cumprimentos de sentença, está lá no CNJ em números de 2018, cumprimento de sentença de pagar quantia no Poder Judiciário, no ano de 2017, mais de 70% eram de dívidas menores do que 15 mil reais. Então, quer dizer, são situações que poderiam tranquilamente sair com acordo, enfim, ou alguma situação de autocomposição. Isso aqui abarrota o Poder Judiciário, né? Porque é um círculo que dificilmente é um círculo virtuoso, tá? Dificilmente a gente vai ter o adimplemento completo, dificilmente a gente vai ter a recuperação total do crédito. E é por isso que alguns autores, eu fiz essa volta para introduzir esse assunto, é por isso que alguns autores do processo civil começam já a falar na desjudicialização, tá, do cumprimento de sentença até um valor X e da execução do título extrajudicial total. Tá? O que significa desjudicialização? Tirar isso do Poder Judiciário. Levar, por exemplo, para que o tabelionato possa fazer, os cartórios possam fazer de forma extrajudicial. Como hoje é feito o inventário,
hoje é feito o divórcio, né, de forma extrajudicial. É uma solução, né, uma possível solução. Nós tínhamos, se fôssemos falar desse assunto 5 anos atrás, 2, 3, 4 autores, hoje nós já temos autores respeitáveis tentando, né, abordar esse assunto. Gelli Nunes é um deles, porque se tiraria do Poder Judiciário essa grande fatia de ações. Nós temos que entender como o cumprimento acontece, em que tempo, né, e olhar para a fricção que acontece entre a postura, o pedido do exequente, o do executado, né? E aqui a gente precisa, então, fazer... Sempre nós vamos chocar o 523 parágrafo 1º com o 525, parágrafo 1º, que é o da impugnação ao cumprimento de sentença. Então, hoje, na aula de hoje, acho que a gente consegue ver o 523, parágrafo 1º, e a gente consegue ver o 526. Se conseguirmos, também já falamos um pouquinho da impugnação. Então, notem como que isso vem acontecendo no nosso processo. Olha só. Na nossa timeline do processo, nós começamos lá, né, com a petição inicial, depois tivemos a contestação, a dilação probatória. Olá. Olá. Bom dia! Como é que a senhora está? Tudo certo? Sentença. Tem índio lá na frente já ou não? Tem. Tem? Mas te deixaram entrar? Sim. Pro, eu trouxe o complemento da minha consulta, senhor quer? Tá bom. Eu não enxergo bem agora, não deixa eu fazer nada mesmo. Dilatou a pupila? Não dilatou o nível para medir a pressão do olho. Ah, sim. Qualquer coisa, o Pedro fica designado como teu auxiliar, tá? Se tu precisar de água, qualquer coisa. Tá, Pedro? Tudo certo. Essa nossa sentença, a gente está olhando aqui, Maria, a questão do cumprimento de sentença, tá? Então, a gente entrou no 523 para o pagamento voluntário, a gente fez todo um movimento assim para olhar o 523, então a gente já tem trânsito em julgado, a gente já tem valores definidos, e a gente está entrando mesmo naquele momento em que nós vamos dizer para o executado: olha, você tem 15 dias para pagar, ou então vão acontecer coisas piores na sua vida, né? Tipo aquele programa que tinha linha direta, né? Dizer assim, fulano saiu de casa, ele não sabe, mas ele vai morrer, né? Então, hoje esse tipo de documentário está muito na moda, né? Mas antigamente era só a linha direta que fazia isso, né? Pedro não sabia, mas ele estava falando a última vez com a sua família. Tinha um cara que estava devendo no restaurante, já foi lá, pegou o telefone dos outros, que era vindo da Tênis, se não fosse pagar, ia aparecer no programa da Tênis, cara, você pagar nesse Aí, ó, método de atípico, né? Então, a gente vai dizer para ele, ou você vai pagar, ou então vai aumentar 10%. Né? A tua dívida, você ainda vai contrair uma outra dívida de 10% com o advogado da outra parte. Bom, eu estava mostrando como que isso vai chegar aqui. Então, a gente começou lá o nosso processo, com a petição inicial, uma contestação, tivemos dilação probatória, a sentença. A sentença teve a fase recursal, né? Transitou em julgado, ela é líquida, ou então já passou pela liquidação, tá? E agora, então, a gente chega aqui no nosso cumprimento de sentença. Então, o cumprimento de sentença é um momento que é o ápice da fase, assim, daquela sequência de fases processuais que vão culminar com o mérito do processo de execução e do cumprimento de sentença. Lembram qual é o mérito do processo de execução e do cumprimento de sentença? O exequente colocar a mão, de fato, na grana, né? Então, agora que a gente vai começar a ver, a gente vai dizer para ele, nós vamos dar oportunidade para que ele faça o pagamento voluntário,
num prazo designado de 15 dias, ou então, se isso não acontecer, a gente começa esse segundo momento, né, que é o momento da execução forçada, e de buscar patrimônio dele. Então, vou apagar isso, tá? Isso está na folhinha para vocês, naquela folhinha que estava anterior à liquidação de sentença, tá? Anterior à liquidação. Então, a primeira coisa que a gente tem que observar do 523, vou botar aqui, 523 CAPT. Vou colocar assim. Submissão ao princípio da demanda. Aonde que está isso ali no CAPT? Me ajuda? O que significa dizer que uma coisa está submetida ao princípio da demanda? Antes que vocês me perguntem por que eu estou de crachá hoje, por causa do júri. Eles não deixam acessar umas partes da INED se a gente não tiver de crachá. Uma parte do bloco A lá está bloqueada, a parte do bloco... Uma parte do bloco C ali também está bloqueada, porque são 8 réus, né? 2 presos e 6 com tornozeleiro. Esse total no federal? Estava no federal? Não. Se eu não estou enganado, Pedro, posso estar dizendo um absurdo, mas da última vez que a gente conversou com a diretora de secretaria da área criminal, me parece que eles estavam em Frederico. Se não federal, só no Paraná. Não tem. Mas eles fazem uma alocação assim, conforme, para não ficar muito longe, sabe? Eu acho que eles estavam em Frederico. Se eu não me engano, isso é da Serrinha, esse pessoal, né? Ali da aldeia da Serrinha. Então, é ali perto de Frederico. Tá? Mas como foi... a Serrinha é daqui ainda. Se fosse um pouquinho mais para frente, era o Justiça Federal do Cruzal. Então, tinha um receio que viesse o ônibus, índio e tal, fazer protesto. Aí por isso que eu estou crachando. Gente, o que significa submissão ao princípio da demanda? Significa, ali no CAPT, a requerimento do exequente. O que quer dizer, portanto, o que quer dizer, portanto, que eu não posso ter cumprimento de sentença de ofício. Né? Jamé Leão, aqui no processo civil, não podemos falar muito de cumprimento de sentença de ofício. Tá? Onde que a gente tem ainda cumprimento de sentença de ofício? Na obrigação de fazer. Na obrigação de fazer, a gente pode ter cumprimento de sentença de ofício. A Justiça do Trabalho faz execução de sentença de ofício. O exequente nem se posicionou ainda, nem se deu conta que o processo dele já foi julgado, o juiz já falou, meio contador fulano de tal, diga a pretensão ao polícia. E já está saindo também. Hoje só escuta. Não estou fazendo os olhos, senhor. Hoje só escuta. Dá certo aí. Aqui. Coordenação de trabalho. Isso. Tem esse da Senato, né, que pode falar também, né? Volta e meia. Vocês pintando a rua lá. Esse dia surgiu uma questão legal aí, né? Eles podem pintar a rua na frente da empresa, né? Eles podem pintar a rua na frente dos donos, né? Fiz no trabalho, são leis atípicos, né? Do cumprimento de sentença. Então, o nosso cumprimento de sentença a gente tem que saber. Ele tem que ter um requerimento do exequente. Se não tiver o requerimento do exequente, esse tempo vai passando, a gente vai operacionalizar aqui uma prescrição em tempo corrente. Então, tem que ter o requerimento do exequente. E aí, o requerimento do exequente é o quê? Ele está no 524, tá? Vou colocar aqui, vou abrir um plot twist aqui. O requerimento do exequente no artigo 524.
esse requerimento do exequente, naquele nosso processo em fase, que ele vinha vindo aqui, ele é um requerimento simples, né? A gente vai montar um juntos, mas pode ser que seja também uma petição inicial, né? Lembram lá que se a gente estiver fazendo o cumprimento de sentença, por exemplo, de uma sentença coletiva, vai ser uma petição inicial, porque não existe processo ainda. É o 524 que vai me dizer o que nós precisamos no requerimento do exequente. Basicamente, tá? Isso aqui na prática é pegar o quê? E aí eu vou dizer para vocês assim, ele não é muito fácil, porque nós vamos pegar, então, analisar os provimentos jurisdicionais. Minha letra, olha, isso é a pandemia, né? Pode digitar, né? Uhum. Vocês conseguem ainda escrever cursivo? Sim. Sim? Consegue? Tá. Melhor do que... Beleza. Olha, os homens, conseguem? E que entendam? É outra coisa. Que entendam? Não, a letra do preto é entendível. Quer ver? Oh. Nossa. O Evandro já está aqui com o computador aberto. Não, doutor. Não, gente, tem uma letra. Formado pela letra. Meu pai, sexta-feira. Nossa! Não, as meninas escrevem em itálico, pessoal. Vocês apertam. Por que será que tem essa diferença, né? A letra de homem para. Nós somos toscos, né, cara? É tosco. Sem paciência, é jeito, viu? A gente é tosco. Você não tem paciência. Eu tô lá tentando ensinar o meu filho a escrever, melhor filho. Pinta aqui um pouquinho. Não, pai, tá pronto. Mas agora um pouco mais, está perfeito. Ó, tem caneta de outra cor, a gente não entra uma cor só, de matéria de bruto, azar. Aí eu digo para ele, filho, onde tá? Pinta a grama. Não, é calçado. Não tem, acho que é um componente cerebral, assim. E as meninas não é todos os detalhes, o dedinho da mão à unha, né? Nossa, é muito diferente. Eu não consigo mais escrever cursivo, gente. Um tempo para frente eu toquei a bastão e assim, sabe? Então, hoje eu tenho dificuldade, por exemplo, eu disse, pai, como é que eu faço o H cursivo? Me ajuda aqui. Eu disse, meu Deus, filho, vamos ver no teu caderno ali como é que é. É aquele Hzão, né? Meu Deus, mano, né? E outra diferença é a psicomotricidade, né? Tu tem que ter psicomotricidade para fazer as letras cursivas. Meu Deus, eu não consigo mais. E agora, quase nem. Meu pai tem uma receita médica lá na sexta-feira do médico que ele foi, que é impossível decifrar o medicamento. Aí, depois o farmacêutico conseguiu lá, não, esse aqui eu sei, né? É um antidepressivo lá, como que é? Remeron. Eu nunca imaginei que fosse aquilo na receita. Ele vai conhecer já a letra do Jesus, não sei, até tem certeza disso. Não, mas a gente liga para o consultório e confirma. Que nem um meme que eu vi esses dias. Fui consultar e o médico acho que me receitou banho de mar. Mas né? Pelo amor de Deus. O que a gente vai fazer no nosso requerimento aqui do 524? É a parte mais difícil, pegar, olhar. Então, assim, a gente trabalhou um processo inteiro já desde o início, né? Então, a gente fez a inicial, ou contestou, veio a dilação probatória, sentença, nós já apelamos ou já contrarrazoamos a apelação, o processo já subiu, a gente já discutiu ele lá no tribunal, talvez tenha ido até o tribunal de interpretação ou não, STJ ou STF, transitou em julgado. Agora você volta com ele, então se nós estivéssemos ainda no processo físico, nós diríamos ele desceu do STJ ou do STF, do Tribunal de Justiça, e agora então eu preciso pegar ele em carga, né? Ou então, né, olhar ele em cartório, mas eu preciso manejar todos os provimentos jurisdicionais para tirar de todos eles o título executivo.
Porque o título executivo, raramente ele está em apenas um provimento. Porque, notem, eu tenho aqui desses provimentos, eu tenho a sentença, eu posso ter um acórdão da apelação, eu posso ter um acórdão do STJ ou do STF, eu posso ter ainda aqui, né, acórdãos em embargos de declaração. Aqui no STF eu posso ter mais agravo interno. Então, eu preciso manejar, às vezes, para chegar ao título executivo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 provimentos jurisdicionais. Posso, antes da sentença, ter ainda uma decisão interlocutória. Então, notem que sempre se diz assim, olha, e eu aprendi processo assim. Tá aqui, é isso, o modelo tu encontra no livro tal. Né? Então, claro, se eu abrir um livro da Fernanda Tartucci, por exemplo, eu encontro um belo modelo de cumprimento de sentença. E a gente sabe tudo que tem que ter no cumprimento de sentença. A gente vai ver ali no 524, tem que ter o nome das partes, tem que ter a descrição do título executivo, tem que ter o cálculo. 524, parágrafo 1º, pronto. Agora, interpretar, ninguém nos ensina a interpretar os provimentos jurisdicionais e a tirar deles o título executivo. Porque o título executivo, raramente ele é só esse aqui ou só esse aqui. Muito comumente ele está diluído em todos os provimentos. E aí eu preciso encontrar o que o acórdão da apelação reformou na sentença, o que o acórdão do recurso especial, do recurso extraordinário, reformou o acórdão da apelação. Às vezes eu tenho um comando da sentença mantido, depois de chegar no 3º grau de jurisdição, e outros 2 modificados. E por aí vai. Então, o primeiro contato para formar esse requerimento do exequente, a primeira circunstância a ser feita é olhar para todos os provimentos jurisdicionais e fazer um compilado. E é importante fazer isso, porque senão a gente vai cair no... ou na traição do modelão, tá? Ou então a gente vai arriscar começar o cumprimento de sentença tomando uma volta na impugnação. Ou seja, se você fizer mal essa análise dos provimentos, você descobrir errado o título executivo, o teu cálculo vai ser errado, porque o primeiro passo é esse. É a gente descobrir o título executivo. Então, analisando todos esses provimentos, eu chego ao título executivo. Então, o título executivo, ele é uma compreensão, ele não é um documento. Tá? Ele não é um documento, ele não é a sentença, ele não é o acórdão. Pode ser, mas é muito raro ele estar ali, só ali. O título executivo é uma compreensão do quê? De tudo que foi decidido e passou a julgar. Então, é interpretação. O trabalho de encontrar o título executivo é interpretação. Mas é a primeira interpretação. Porque depois que eu extraio o título executivo dele, então eu vou colocar aqui, ó, em outro lugar. Vou apagar essa parte de cima. Desse título executivo, eu extraio outra coisa que é sobremodo importante para o cumprimento: os elementos de cálculo. Mas eu fiz direito exatamente para não me deparar com a matemática. Me deram um insight lá de que em algum momento que eu ia ter que fazer. Mas a gente tem bons programas de cálculo, vários gratuitos na internet. Então, Esse cálculo aí, fica dinheiro, né? Então. pois é. Então se vira, né? Não,
Então, o meu título executivo, dele eu extraio os elementos de cálculo. Tá? E quais são esses elementos de cálculo? Agora eu vou ter que apagar para cá. Esse é o problema da sala 201, o quadro pequeno. Tá? Isso. Está lá no meio, lá, dá para escrever para frente. O 204, né? Vai fazer 1 quilômetro no final do mapa. Isso. A 204 é a sala de cursinho. Legal, né? Eu adorava dar aula. Quais são os elementos de cálculo? Puxar aqui. Então, a gente vai fazer assim. O principal. Juros. Correção monetária. E honorário. Isso aqui compõe o cumprimento de sentença. De pagar a quantia, tá? Eu não estou falando de cumprimento de obrigação de fazer. Pagar a quantia. O principal, juros, correção monetária, honorário. Pode ser aqui, por exemplo, que eu tenha mais alguma coisa, tipo as trentes da decisão interlocutória que não foi cumprida a tempo e aí tem multa, tá? Então, ela vem aqui como um acessório do principal. Mas, via de regra geral, é isso aqui. O que é o principal? É o objeto da condenação. Tá? O que o juro e a correção monetária? O juro é uma recomposição pelo inadimplemento. Esse aqui é o juro moratório, né? Vou botar aqui. Juro moratório. É o juro de mora. Tem um outro juro, que é o juro remuneratório. Vamos diferenciar os dois nesse cantinho. Ó. Juros moratórios versus juros remuneratórios. Sabem a diferença? Importante a gente saber. O juro moratório, ele te... Isso. O juro moratório, ele te condena pelo não pagamento, pelo inadimplemento. Então, o juro moratório é aquele juro que você deveria ter pago dia 20 o boleto, pagou 21, um dia de juro. Tá? Experimentem deixar o cartão de crédito vencer. Tá? Atrasa uma fatura de cartão de crédito a juros de 27% para ver quanto vem. Péssima ideia pagar o mínimo da fatura, né? Péssima ideia pagar o mínimo da fatura, porque o restante do mínimo vai nesse juro de 27. Então, Jesus Cristo, né? Se a tua fatura é de uns 4 conto o mês, pelo amor de Deus. Tá? Em pouco tempo, tu vai ver a vaca e está em insolvência civil. Mas, assim, esse é o juro remuneratório, tá? Desculpa, deleta. Esse é o juro moratório, é o juro de mora. Paguei o boleto 5 dias depois do vencimento, 5 dias de juro moratório. Isso aí. O remuneratório é aquele que tu vai buscar um dinheiro no banco. Então, imagina lá que eu vou fazer uma reforma, ou então vou fazer o financiamento da casa própria, no SFH, enfim. Eu vou no banco buscar um financiamento. Tem um juro para esse contrato, não tem? A composição da parcela que você vai pagar, então eu vou pegar 50 mil de empréstimo. Imagina que seja aí para o teu negócio, tu tem um MEI aí, um negócio, e tu quer capitalizar um pouquinho. Quero expandir. Então, eu preciso comprar lá mobiliário, preciso investir num ponto e tal. E você pega 50, 60 mil reais. Quando tu vai fazer a parcela para devolução desse valor, tu vai devolver lá em 24, 48 vezes, tem 1, alguma coisa por cento de juro. Esse juro não é moratório. Ele remunera o capital que você pegou, que não é teu,
Você pegou o capital do banco e você vai usar para você. Você vai usar para melhorar o teu negócio, você vai usar para comprar um carro, um maquinário, enfim. Então, o dinheiro não é teu. Você está fazendo as tuas coisas com o dinheiro de um terceiro, que é o banco. Por isso, ele está te dizendo, um juro aqui eu vou te cobrar, porque você vai fazer essas coisas com dinheiro meu. Então, esse é o juro que remunera o capital. Remunera o valor para o banco, porque o banco está te emprestando. Né? Com agiota, o moratório é lá. Isso aí. Não, se for com agiota, o teu juro remuneratório aqui ele já vai ser de 5, 6, 7, né? O moratório é uma bala. Isso aí. Pode ser outra coisa. Mas percebem isso. Antigamente, tá? Vamos lá. Imagina assim, 30 anos atrás, eu tenho 41, o meu pai, por exemplo, foi fazer um negócio lá em Sirico, a gente abriu uma padaria. E a gente pegou dinheiro emprestado com pessoas físicas. Tá? Isso aí. Eu pesava nessa época uns 95 quilos, mais ou menos, que eu era o que fazia o controle de qualidade, né? Do padeiro. Quem era o padeiro? O padeiro era minha mãe. Imagina, comida de mãe já é boa, né? Imagina uma pessoa feliz, né? É ter uma padaria com 10 anos, 11 anos. Mas aí olha o que aconteceu. Meu pai pegou dinheiro emprestado com pessoas físicas. E eu me lembro que ele ia pagar o juro remuneratório todo mês para essa pessoa. Né? Então ele emprestou, você me paga o juro da poupança, mais alguma coisinha. Ele ia lá pagar esse juro remuneratório. Ou seja, você está remunerando quem te emprestou o dinheiro por estar usando o dinheiro dele. O juro que vem sempre para o nosso cumprimento de sentença é o moratório. Por quê? Porque ele deveria ter pago numa data X e não pagou. Então, os juros que a gente vai trabalhar aqui sempre é juro de mora. E a correção monetária? O que é a correção monetária? Correção monetária, ela tenta fazer o quê? Acompanhar ou manter o poder de compra. Então, com esse dinheiro bloqueado por 10 anos, depois não vai sacar um processo. Isso. Valorizou mais do que Olha que legal. Olha que legal o que está acontecendo hoje. Quanto está o IGPM hoje? O IGPM chegou a 2% no ano passado ao mês. Nenhum investimento do mercado financeiro oficial, tá? Nenhum investimento do mercado financeiro pagou o que o IGPM pagou aos depósitos judiciais do Poder Judiciário, por exemplo, no ano passado. IGPM está 2%. Quanto está a poupança? 0,25%? 0,3% mais a TE, mais a... Ele tinha 10 milhões da conta. A poupança está pagando 0,25%, 0,27%. O IGPM estava 2%. Então, imagina, nosso Poder Judiciário indexa os depósitos judiciais ao IGPM. Está ótimo para quem está ali com dinheiro. Está uma poupança. É uma poupança. Então, correção monetária tenta fazer isso. Qual que é o índice que reflete a inflação? Esse aqui, né? É o IPCA da Fundação Tributária. O IPCA é o índice que reflete a inflação. Então, se começou a pensar que talvez deva ocorrer uma mudança e começar a indexar os depósitos judiciais ao IPCA, não ao IGPM. Porque o que reflete a poupança é mesmo o IPCA. Acompanhar o poder de compra. É não perder. Acompanhar / manter o poder de compra. Tá? Então, é aquela história assim, de você, isso mesmo que o Pedro falou. O teu processo fica ali tramitando 10 anos e o valor está depositado. Você, no final dos 10 anos, tu deposita, tu recebe o valor, tu tem que ter o mesmo poder de compra. Hoje está difícil manter o poder de abastecer, né? Está difícil esse poder. Ser rico no mercado é um outro combustível. Hoje é ostentação, né? Tu chega na bomba, coloca R$100, o cara te diz até amanhã, né? O meu vai 60 litros por tanque. Até amanhã. Não, pequeno. Você já você com pódio, é uma cultura, agora é mais barato você com pódio, você com. Quanto está a gasolina aqui? Está certo. Certo. Tem 6% de desconto à vista, mas ainda 6,50. Triste. A gasolina hoje está demais. E aqui, última fase, os nossos honorários, né?
São os honorários. Quais são os honorários aqui que a gente está falando? Os sucumbenciais da fase do conhecimento. Professor, aqui são aqueles honorários ali que o parágrafo 1º do 523 está falando, né? Não, aqueles ali são outros. Tá? E esse que está no requerimento do cumprimento de sentença são os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. Por quê? Porque agora nós vamos intimar o executado para vir fazer o pagamento. Agora, então, ele pode dizer, não vou pagar nada, prefiro sofrer os 10% mais a outra verba honorária. E aí, então, agora a gente tem, então, mais uma outra verba aqui. Mas a que compõe o requerimento do cumprimento de sentença são os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento. Agora, os funcionários da Justiça Pública não vão ter mais, né? Advogados, honorários sucumbenciais. Cara, isso está uma guerra, assim, ó, declarada ali do pessoal da PGE, né, com a Assembleia. É um tal de veta e derruba veto, né? A Advocacia Pública Federal tem. A Advocacia Pública Federal tem. Eles optaram por fazer um fundo, né? Eu não sei hoje como que isso está, mas eles optaram, em determinado momento, por fazer um fundo, por exemplo, na AGU, e ratear isso. Eu não, honestamente, assim, eu não tenho uma opinião formada sobre, sabe, se... Vai lá, faz mais rápido, tu recebe mais. Né? Dá uma ideia de eficiência. Só que daí também não tem de gastos, assim, cara. Dá uma ideia de eficiência, mas por outro lado também... Uma fortuna e nada. Assim é bem complicado. É que cada carreira jurídica tem o seu lobby, né? Cada carreira jurídica tem o seu lobby, então... Quando passou isso para a Advocacia Pública Federal, todas as PGEs tentaram emplacar também, né? E aí os PGMs também querem emplacar, os advogados de município também querem emplacar e tal. Então, só que é bem isso que tu disse, né? Quer dizer, tem que ter cuidado, porque senão a gente entra numa espiral de fora de controle. Esses honorários aqui, gente, tá? São aqueles honorários advocatícios arbitrados na sentença, ou depois majorados ou minorados ali no título executivo, na composição do título executivo. Então, olhem todos os dados, os elementos de cálculo que nós temos que extrair do título executivo. Tudo isso aqui vai me dar um cálculo. Então, lá, é muito fácil encontrar o título executivo, né? É o que transitou em julgado. Depende, o que transitou em julgado me diz quando terminou. Aí eu tenho que varrer o processo olhando as peças de decisão, que a gente chama, que então é a sentença e esses acórdãos posteriores, e ali começar a extrair esses elementos. Qual foi a condenação? Né? E aí, olha só, cada um deles, vou puxar para cá, cada um desses elementos de cálculo, então vamos lá, o principal, eu sempre vou ter o termo inicial ou parcelas. Tá? Os juros. Nos juros eu tenho que definir 3 coisas. O percentual. Então, 1%, meio por cento. O termo inicial. E o termo final. O que é isso, professor? Fala português. Termo inicial. Quando começa a contar juros. Quando termina, é o final. O índice de correção monetária. Então, na correção monetária, eu preciso definir o índice, se é o IGPM, IPC, IPCA, o termo inicial e o termo final. E os honorários, eu preciso descobrir
se são fixos, se são em percentual. Bastante elementozinho, né? Então, o principal eu tenho que saber o que é, quando que ele começa, ele é inteiro, é em parcelas, é uma parcela única, são 4, 5 parcelas. Então, por exemplo, vamos lá. Uma fase de conhecimento que terminou com uma sentença que transitou em julgado, que determina o pagamento de uma indenização de R$100 mil, por exemplo, tá? Por dano moral. O sujeito foi... Mulher foi numa festa, mulher não, vamos pegar. Um homem foi numa festa, dançou, estava bem louco, tiraram uma foto dele numa situação bem louca, assim, sabe? Tomou umas canjibrina, pegaram ele lá no tiro seco, lá numa situação meio complicada, na bodega, assim, meio atirado no canto, sem cueca, e bateram uma foto. Aquilo foi parar na internet, aí deu um tendel. Aí ele ajuizou uma ação, foi indenizado, R$100 mil. É parcela única, tá? Parcela única. Aí a gente vai ter um percentual de juro moratório. Sempre aí a gente aqui vai ter que descer naquelas minúcias lá da teoria das obrigações. Ó. Quando que eu computo o juro na reparação civil? Desde o ato danoso. Então, imagina, se isso aí foi em 2015, a nossa sentença está saindo agora, vai contar juros desde lá. Tá? Mas isso é a jurisprudência do STJ que diz, a sentença vai afirmar isso. Então, sempre a gente vai encontrar esses elementos aqui, a gente sempre vai encontrar no título, tá? A gente sempre vai encontrar no processo. Ou, se o título estiver só na sentença, ela não mudou, beleza, então ali a gente sabe que o título está ali, dali a gente extrai. Está diluído em 3 provimentos, a gente tem que encontrar esses elementos ali. E essa indenização que foi arbitrada na sentença mudou no Tribunal de Justiça? Reduziu para 50 mil, então não é mais 100, é 50. E transitou lá no STJ em 50, porque nem subiu o resto, foi negado o segmento. Beleza, então é 50, não é 100. O juro de mora, a sentença tinha dito que era desde a citação, porque o comum num processo judicial é o juro voltar para a data da citação, porque é a constituição em mora do devedor, né? É a constituição em mora do executado. Nas reparações civis é que se volta a data do evento danoso, porque se presume o quê? Que o sujeito está sofrendo prejuízo desde lá, desde quando ele foi negativado injustamente, desde quando ele teve a foto exposta, desde quando ele perdeu a perna no dano estético, desde quando ele, enfim, teve a foto publicada, teve o comentário exibido e tal. Então, a gente vai ter que cuidar dessas coisas. Mas onde que isso está? No título executivo. O título executivo tem que dizer para nós todas essas informações aqui. E aí a importância, gente, de quando você está nesse processo aqui, analisando se vai apelar ou se não vai apelar, olhar, tem tudo isso, está claro, senão tem que fazer embargo de declaração. Tá? Por quê? Porque se eu não deixar claro na sentença, no título executivo, qual é o termo inicial e final do juro, isso aqui depois dá uma confusão lá no cumprimento de sentença. Então, o advogado do exequente, principalmente aquele que vai ser o exequente, que hoje é autor, ele tem que se preocupar em deixar isso tudo muito claro. Qual é o percentual, qual é o termo inicial, qual é o termo final, qual vai ser o índice de correção monetária, quando começa, quando termina, né? E os honorários. Então, isso aqui é básico e é desses elementos aqui que a gente traz. Porque assim, como tem que ser o cumprimento de sentença? Está no 524, é só ler que está ali. O difícil é isso aqui. O difícil é você entrar, né? Hoje está na moda essa palavra, né? Você acessa o YouTube e tu encontra 500 propostas de imersão, né? Ali tem de tudo. Tem uma esse dia que eu fiquei tentado a fazer. Assim, era 3 dias de imersão e tu saía relaxado e encarando a vida de uma nova forma. Escutar som de cachoeira, né?
pássaros cantando e tal. Vai que passa o dia no bar, bebendo de graça. Cara, não sai assim. Fumando e bebendo e jogando carta. Mas imersão, o cara precisa entrar mesmo no processo, olhar e descobrir esses dados aqui. Isso é o difícil de fazer. O requerimento, como tem que ser, é só seguir o 524, tá? E se for, depois a gente vai olhar ele, lógico, e na aula que vem, que vai ser de revisão, eu quero fazer 2 exercícios. 1, nós montarmos um requerimento. 2, a gente extrair esses elementos de um tipo, tá? Para a gente ver mesmo como que é, como que eu entro ali, como que eu tenho que analisar. Porque olhar para o 524 e atender o que está ali é barbada. Endereço das partes, e-mail, papapá, isso é simples. Eu sei o que está ali, né? Basta que eu siga aquele roteiro e que se for, então, uma inicial de cumprimento de sentença, mais o 319. Tá? Essa é a parte difícil, essa é a parte trabalhosa. Esse aqui é o trabalho de formiguinha. Se a gente não fizer bem isso aqui, tá? Qual é o risco de eu não fazer bem isso aqui e fazer nas coxas? O risco de não fazer bem isso aqui é tomar uma impugnação ao cumprimento de sentença e aí pagar honorários ao invés de receber. Né? Eu não me dei conta que estou usando aqui o IGPM ao invés do IPCA. Cara, isso dá uma diferença monstruosa. Né? Numa causa de 5 mil, não tanto. Numa de 1 milhão, dá uma diferença monstruosa. Eu utilizei os juros desde o evento danoso, porque é responsabilidade civil. Sim, só que a sentença mandou desde a citação, tu devia ter apelado da sentença, então, para mudar isso. Mas o STJ tem a súmula tal, não interessa, transitou em julgado. Tu tinha que ter modificado isso ali enquanto era tempo. Agora transitou em julgado assim. Imagina, 5 anos a mais de juro de mora, meu Deus, dá um excesso de execução, um excesso de cumprimento de sentença gigantesco, vai perder a impugnação. Né? E aí notem o seguinte, o cliente, ele está achando que você domina esses processos, né? Então, agora começou o cumprimento de sentença, eu não perdi nada. Aí, de repente, vem a impugnação, então, como assim eu tenho que pagar honorários para outra parte? Não, é que o cálculo que foi feito, entende? O cliente está esperando sempre que o advogado tenha expertise de todos os processos. Então, essa aqui é a parte difícil do cumprimento de sentença. Então, só para retomar a linha do raciocínio que a gente fez lá no início. O 523 pede requerimento para começar um cumprimento de sentença. A gente nunca pode começar um cumprimento de ofício, a parte sempre tem que requerer. A parte exequente, né, Leandro? Não necessariamente. Tá? Pode ser que a parte executada comece o cumprimento de sentença, que é o que está no 526, que é um cumprimento às avessas. É o executado que começa. Tá? Então, aqui, uma das partes tem que requerer cumprimento de sentença. E aí começa tudo. Né? Quando é a parte exequente, é assim. Então, a gente vai olhar o título executivo, extrair os elementos de cálculo e, a partir disso, começar a formular a nossa peça de cumprimento de sentença, aguardando a impugnação da parte contrária ou, então, o pagamento. Né? Qual é o percentual, Leandro, assim, de adimplemento pelo CNJ, dados de 2017, máximo 30%. Tá? Quer dizer que se litiga muito, mesmo no pagamento. Aqui já não tem mais o que discutir, uma das partes perdeu. Já não tem mais o que discutir aqui. Não se volta atrás aqui, não se muda mais nada. Mas se continua litigando. Se continua litigando. Vamos fazer um intervalinho, tomar uma água? Vamos? Beleza.